Opa, tudo bem? Decidi falar sobre esse assunto do título do vídeo porque eu sinto que eu não sou o único que se sente às vezes meio perdido na vida. Quando eu tava no ensino médio, eu era o único da minha sala que não trabalhava. E eu lembro até hoje dos meus colegas e dos professores mesmo falarem: você não vai arranjar um estágio, não vai arranjar um trabalho? Cara, era uma questão de vida ou morte, sabe? Ou você trabalha agora, ou você vai ser sempre um vagabundo mimado que vive à custa dos seus pais. Hoje já formado, eu trabalho e de vez em quando eu encontro essas pessoas, elas continuam vindo me perguntar: e aí, como que tá a vida? Tá trabalhando? Eu sei que muita gente às vezes faz isso pra puxar assunto, mesmo eu não entendendo muito bem que tipo de puxar assunto é esse. Quando eu respondo pra elas que sim, eu tô trabalhando, elas ficam tão felizes, sabe? Sair da casa dos pais, estudar, trabalhar, namorar, beijar, que mais? Beber, casar, não existe idade certa pra nada disso. Quem nunca escutou de uma tia e as namoradinhas? Quem nunca escutou de uma pessoa aleatória quando você se forma no ensino médio? E agora, o que vai ser da sua vida? Como se tivesse uma fórmula certa pra gente viver. E quer saber? Todo mundo, em algum momento da sua vida, vai encarar uma responsabilidade. Mas não precisa ser agora, sabe? A vida vai te cobrando aos poucos e tudo bem você não tá pronto. Ela vai te ensinar. Tem um ditado que eu amo falar pros meus alunos, porque até criança se cobra, a gente vê que tá até aí essa pressão, que é errando que a gente aprende. Por exemplo, se uma criança, ela grita, briga, xinga o pai e a mãe repreende, ela não faz mais isso. Aí aprendeu com os erros. Eu não vou mentir, eu sempre fui a pessoa que planejou tudo, sabe? Pra não sofrer depois com a responsabilidade. Mas tem situações que é inevitável. E é aí que a vida fica divertida, sabe? Ou desesperadora, né? Tudo vai depender do dia. Desde o momento que a gente coloca o pé pra fora da nossa casa, a gente já tá assumindo uma responsabilidade, sabe? E trabalhar e estudar, tudo isso já demanda uma ação social. Um exemplo bem tosco, mas que também me fez querer gravar esse vídeo foi: daqui 2 semanas eu volto pra faculdade. E isso está me deixando completamente louco. Porque lá vai ter gente maluca, vai ter gente tarada, vai ter gente fedida, com CC, com bafo, professor arrogante, que é o que mais tem na faculdade, né? Me dá uma agonia, porque eu já sou autista, né? E a criança autista tem auxiliar. Mas quando cresce, ninguém quer auxiliar, né? É incrível, né? O pessoal só xinga. Mas também tem os lados bons. Por exemplo, vou ver meus amigos, eu vou comer a comida deliciosa da cantina, que eu acho que é o que eu mais tô com saudade da faculdade. Então a gente tem que abraçar essas certezas boas e seguir, sabe? Porque a vida é isso, gente. É um acumulado de incertezas e responsabilidades vindas como se fosse uma avalanche na nossa cara. E responsabilidade, eu acho que essa é uma das palavras que mais me assusta na história. Mas agora, pra você que também está perdido nesse mundo como eu, vim te apresentar histórias pra te ajudar a seguir, tá? Que me ajudaram, e eu vou falar cada tópico específico caso você tenha alguma situação específica que está perdida na vida. Vai ser um livro e um filme, beleza? Vamos lá. Primeiro, se o seu problema é com amor, eu vou te indicar Sem Amor, da Alice Oseman, como livro. É um calhamaço, beleza? Mas a história passa que é uma beleza. Ele conta a história da Georgia, que é uma menina que ela não consegue se relacionar com ninguém, ela se sente estranha, diferente, porque diferente de todo mundo mesmo, ela nem beijou na boca, entendeu? E ela não se sente à vontade de falar sobre relações sexuais ou relações românticas com qualquer pessoa, e ela vai se conhecendo durante a história desse livro de uma forma muito bonita. E de filme eu vim indicar pra vocês Eternidade, da Elizabeth Olsen, que lançou no passado. É um filme que conta a história de uma mulher que ela morreu e ela tem que decidir entre o primeiro noivo dela, que morreu na guerra, e o cara que viveu com ela 67 anos, construiu família, filhos, netos, casa, enfim. É um filme de comédia, mas que te faz repensar muito sobre a vida. Eu acho que todo filme que aborda esse tema da morte é muito fácil de se tornar reflexivo sobre o que a gente tá vivendo, né? Porque, querendo ou não, acabou. Como que a gente vai fazer para aproveitar? Agora, se o seu problema é com família, eu trouxe um livro brasileiro que eu sou apaixonado, que é O Irmão que Tu Me Deste, do Carlos Heitor Coni. Esse livro aqui vai narrar a história do Alfredo, que é um jovem rico do Rio de Janeiro, que tem um problemão com a família dele, beleza? Ele não se dá bem mesmo, por conta de ciúme. E ele vai fazer um intercâmbio em Paris.
só que ele acaba se enfiando no mundo do vício, que eu não vou falar porque o desenvolvimento dele já diz por si próprio. É maravilhosa essa história, ela te prende no nível que você vai terminar no mesmo dia que você pegar, tá? E tem uma edição nova, tá? Essa aqui é antigona, mas tem uma nova se você tem preconceito com livros antigos. E o filme que eu vou indicar é Peixe Grande, do Tim Burton. Eu amo esse filme, ele tá sem sombra de dúvidas entre um dos meus filmes favoritos da vida. E ele narra a história de um homem que ele não se dá bem com o pai dele. Porque ele fala que o pai dele ama inventar mentiras e não consegue contar a verdade. Só que o pai dele adoece tanto que o filho precisa cuidar do próprio pai, sabe? E ele vai ter que lidar com o pai dele e com as histórias do pai dele. No decorrer da história, ele descobre que todas as histórias que o pai dele contou são verdadeiras. Agora, se você está perdido por conta de um luto, eu sei que esse tema ele é um pouco mais, como que se fala, sensível, né, querendo ou não, porque a morte é a única certeza que a gente tem, e quando ela vem, ela destrona tudo que ela vê pela frente. Mas eu vim indicar outro brasileiro, que é Quando a Vida Abraçou a Morte. Esse aqui é do Victor Washington, eu não sei falar o sobrenome dele, mas o Victor, ele tem uma escrita muito diferente, e não só a escrita do Victor é diferente, como a editora Flive, a edição dos livros da editora Flive é muito diferente. Eu acho tudo muito lindo, sabe? O livro, ele praticamente conversa com você. Você quase consegue escutar ele falando. Mas agora, falando sobre a história mesmo, é a história de um casal. É de um casal de gays, tá? Esse livro aqui é gay. Caso você seja um... como que fala? Como que é o nome do preconceituoso? Que não gosta de gay? Gay incubado? Brincadeira. Como que é o nome? Caramba, esqueci. Homofóbico. Enfim, caso você seja homofóbico, não leia. Mas, ou leia também, né? Vai que acaba essa homofobia. Enfim, quer dizer, caso você seja homofóbico, não seja, né? Por favor. Mas, me perdi muito, né? Esse livro aqui conta a história do Theo. Ele é um rapaz introvertido, cujas sombras e silêncios são frutos de um pesadelo marcado pela solidão. Eu tô lendo a sinopse mesmo. Porque ele perdeu o seu... Ô, bem te vi, tudo bem? Porque ele perdeu o único amor da sua vida, que é o Hugo. Esse livro é tão absurdo, porque o Hugo morre e o Theo fala assim, eu não vou conseguir viver sem ele. E ele suplica pela vida para trazer o Hugo de volta. E a vida atende a súplica dele. Nisso, ele descobre que o Hugo vai acabar morrendo de qualquer jeito. Só que ele não aceita e ele suplica de novo, até ele levar uma lição para a vida dele no final desse livro. E você acaba levando pro seu coração, sabe? Todos os livros e filmes que eu tô indicando, ele é uma das pessoas mais perdidinhas na vida que tem, sabe? Então é legal pra essa identificação, já que você tá assistindo esse vídeo. Agora, o filme que eu trouxe é um filme que eu assisti quando eu era criança. Não entendi completamente nada, porque eu era muito novo. Depois eu assisti adolescente, entendi melhor. E agora que eu sou adulto, eu assisti de novo e eu entendi... Eu ia falar mais melhor ainda, mas melhor ainda, sabe? Que é Capitão Fantástico. Um cara vive na floresta com a sua família, até que sua esposa, ela precisa ir para a cidade grande para fazer um tratamento de uma doença. O que acontece? Ela morre. E ele precisa ir enfrentar a família dela, a realidade, para fazer o velório da sua esposa. Nisso ele entra em um problema totalmente grande, porque querem tirar a guarda dele dos filhos. Quer dizer, quer tirar a guarda dos filhos dele. Eu acredito que é um filme bem ficcional, sabe? É uma coisa meio distante da realidade, mas traz também consigo lições lindas. Traz muito sobre o preconceito, traz muito sobre o luto, sobre o poder da família. Agora, se você está perdida com o seu trabalho, esse é o melhor livro para você ler. Meus Dias na Livraria Morizaki. O que dizer? Eu acho que de todos que estão aqui, esse foi o que eu li há menos tempo, porque eu li ele nas férias de 2025 para 2026. Essa aqui é uma história japonesa que narra a vida da Takako. E a Takako-san, ela é uma menina que ela perdeu o emprego dela. Ela se sente toda ferrada, não quer voltar pra casa dela porque ela não tem uma relação boa com a família. A gente vê que todo mundo que é perdido não tem relação boa com a família, né? Engraçado. Enfim, a Takako, ela perdeu o emprego, não quer voltar pra casa da família dela, então ela vai morar com um tio numa livraria, no porão da livraria, na verdade. E, em vez de pagar o aluguel, ela decide que vai trabalhar na livraria pro tio.
Só que daí você pensa, você tava com um emprego lá, estável, de bem com a vida em Tóquio, e daí do nada você vai morar no subúrbio, trabalhar em uma livraria caindo aos pedaços, que nem é livraria, na verdade, é um sebo, pra ser mais sincero. Você acha que você perdeu a vida, né? E daí ela é uma menina que no começo do livro a gente percebe que a gente não gosta dela, porque ela fala mal do tio, fala mal da vizinhança, o tio dela deu tudo pra ela, né? E ela critica. Mas no decorrer, quando ela vai esvaziando a cabeça dela, ela percebe que tá tudo bem você não ter o melhor trabalho naquele momento, você não ter a melhor casa naquele momento, você só tem que valorizar o momento. E a lição mais linda que eu tirei desse livro é que o mundo pode estar acabando, mas algum resquício de bondade, de coisa boa na sua realidade você vai encontrar. Eu acho esse livro, olha quanta marcação, só pra vocês verem. Esse livro é necessário para todo mundo ler na fase dos 20 anos. Eu acho que se você tem 20 anos, você tem que ler esse livro. E agora o filme que eu vim indicar pra vocês, eu acho que esse aqui é o top melhor filme. Eu não sei se eu já falei isso, porque eu falo isso de muitos filmes, mas esse aqui é maravilhoso. Grande Menina, Pequena Mulher. O que falar de Grande Menina? Grande Menina e Pequena Mulher é um clássico do cinema. Oh, eu me arrepiei só de falar o nome, sabia? Minha cabeça tá assim, ó, arrepiando. A Hilary Duff, antes de morrer, ela fez essa personagem que é uma herdeira de músicos que morreram em um acidente. E ela vive pra farra. Ela recebe ali a herança dela, ela só faz festa luxuosa, compra roupa luxuosa, mora num lugar luxuoso. Até que o que acontece? Pim! Cortam o dinheiro dela, porque acontece um problemão lá. Tem que assistir pra ver. E ela é obrigada a cuidar de uma menina, ser babá de uma menina que também é herdeira, só que diferente dela, tem tanta cobrança em cima que se acha adulta. E a menina é engraçado, porque enquanto a adulta é criança, a criança quer ser adulta. Esse filme, ele fez eu chorar tanto. Toda vez que eu assisto eu choro. Não sei se é de alegria pela beldade que ele é, ou se é pela história mesmo, sabe? Porque eu me enxergo muito na Hilary Duff nesse papel. Porque mesmo eu trabalhando, né, eu fui muito cobrado com a questão de precisar trabalhar. E o julgamento que fazem dela no filme todo é um julgamento que eu passei. E agora essa indicação é se você está perdido em um momento ruim, sabe? Se um momento ruim que a sua vida trouxe te levou à perdição. É óbvio que eu ia trazer pra indicar, claro, As Vantagens de Ser Invisível, o meu livro favorito. Esse aqui, precisa falar? É que tem gente que não me conhece ainda, né? Mas eu falo, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo desse livro, a história do Charlie, o menino depressivo que não tem amigos, que está ali no auge da sua adolescência, mas não sabe aproveitar ela, porque tá muito preso no passado, por conta de uma coisa que aconteceu tenebrosa, sabe? Realmente foi bem difícil. Até que ele faz amizade com dois irmãos, e esses irmãos mostram o lado bom da vida pra ele. Ó, tá na ponta da língua, eu nem gaguejei pra falar a sinopse. Eu acho que esse livro deveria ser obrigado nas escolas brasileiras, sabe? De tão incrível que ele é, de tão elixir pra vida que ele dá. Acompanhar as cartas do Charlie, porque o livro é inteiro feito de cartas, é um elixir pra vida mesmo. E eu não quero falar mais nada porque eu não quero estragar a experiência de quem lê. E agora o filme que eu vim indicar é um protagonizado pelo Paul Rudd e pela Selena Gomez, que é Amizades Improváveis. Um cara pobre é obrigado a cuidar de um menino para tetraplégico ou paraplégico, eu não lembro, perdão, porque faz tempo que eu assisti. E ele descobre que a mãe dele é tão... Como que fala a palavra acolhedora? Que é o nome de quando a pessoa cuida demais, super protetora. A mãe do menino é tão super protetora que o menino não pode fazer completamente nada. Até que a mãe dele viaja e contrata ele pra cuidar, e ele fala assim, quer saber, a gente vai fazer uma viagem, vai cruzar o estado. E pra quem não sabe, né, os Estados Unidos é um negócio gigantesco, né? Então assim, ó, pra cruzar são dias. No meio do caminho, encontra uma mulher drogada, que o menino se apaixona, obviamente, porque é a Selena Gomez, quem não se apaixonaria pela Selena Gomez. E os três juntos embarcam na viagem daí. Esse filme ele serve pra mostrar, gente, que realmente, que não importa as limitações que a gente tá passando, tem como a gente ainda ver o lado bom da vida. Você pode ser um pobre ferrado, que você ainda vai ter coisa boa pra abraçar. Nem que seja as pessoas em volta de você, né? Porque quando a gente tá pobre, é o momento que a gente mais percebe quem gosta da gente. Se você tem alguma limitação, passou por um acidente, tipo, eu lembro que eu assisti esse filme quando minha mãe tava com câncer, sabe? E ele mudou muito a minha visão sobre doenças de um modo geral. Mesmo ser paraplégico não seja uma doença, né? E sim uma condição. Será que é condição? Gente, desculpa, mas fugiu do assunto do autismo. Eu já
Não sei nada. Eu sei o que é transtorno. A aula de transtorno eu sei lá. Esse filme é necessário. E ele é super flopado, tá? Tá na Netflix. Foi postado pela Netflix, mas ninguém assistiu. Não sei porquê. O pessoal não valoriza. Agora, essa indicação é pra pessoas que se sentem perdidas nas suas próprias expectativas. E é irônico pensar que as duas indicações que eu vim fazer são protagonistas crianças. Porque a gente vê que a cobrança já tá desde que a gente é pequeno. O livro é Ponte para Terabitia. Esse aqui eu amo demais também. É que todos esses livros são os meus favoritos. É um moleque que põe muita cobrança sobre si mesmo, ele quer realizar muita coisa, ele quer ser o melhor em tudo que faz, até que se muda uma vizinha pro lado dele e ela dá uma desacelerada. O que acontece, Gabriel? Ela dá droga pra ele? Não, ela só se torna amiga do menino. É um enemy to lovers, enemy to amizade. Quando eles se tornam muito amigos, eles acabam criando um reino mágico no meio da floresta pra chamarem de seu. E aquele eu sinto que é um refúgio tanto pra um, que tem uma vida tão ferrada, que é a menina, tanto pro outro, que tem tanta expectativa sobre si mesmo, que é aquele momento de descanso, sabe? Aquela meditação que a gente precisa diariamente. E ao mesmo tempo que esse livro é um abraço caloroso, ele é um tapa na sua cara. Então toma muito cuidado. E agora o filme que eu vim indicar poderia facilmente ser Pequena Miss Sunshine, mas eu sinto que ele já foi muito valorizado, e tem que ser, mas eu vim indicar Tropa Zero. Tropa Zero é a história de uma menina que ela é totalmente excluída pela sociedade ali que ela vive, porque ela ama planetas, ela ama constelações, e não é comum uma criança gostar tanto disso. É um hiperfoco dela mesmo. No meio desse hiperfoco da menina, ela descobre que vai ter uma competição de escoteiros, e quem ganhar essa competição grava um áudio pra enviar pra NASA. É alguma coisa assim, mais ou menos. Eu não vou falar bem certinho, porque eu não lembro. Nossa, Gabriel, você veio bem preparado. Mas é que, sinceramente, galera, eu queria vir de um modo que eu não lembrasse exatamente de tudo pra falar o que me marcou, sabe? Então eu não quis pesquisar. Nisso, ela decide tentar entrar pras escoteiras, mas não dá certo porque ela não é padrão que aceitam, e ela decide criar a própria tropa, que é a Tropa Zero, com um monte de gente excluída e mal amada. Ah, lembrei, nesse filme também tem a Viola Davis. Enfim, essas crianças, junto com a Viola Davis, que é a treinadora delas, elas acabam ali criando um laço no meio dessa esquisitice de todo mundo. Esquisitice que eu digo é perante a sociedade. Vocês entenderam, né? Porque ser esquisito é ser autêntico, vamos ser sinceros. E esse laço é lindo de se ver sendo construído, delas tentando conquistar essa competição de escoteiros, sabe? É maravilhoso. Esse filme ele é incrível, incrível. Mostra que não importa quão longe o nosso sonho é, a gente pode alcançá-lo. Talvez não da maneira que a gente queira, mas a gente consegue. E agora essa indicação é se você está perdido em todos os aspectos que eu apresentei, porque eu vim indicar para vocês O Maioral. Se você está se sentindo totalmente perdido no amor, no trabalho, na família, leia A Biblioteca da Meia-Noite. Eu amo esse livro. A Biblioteca da Meia-Noite acompanha a história da Nora, que é uma menina que ela... se é que vocês me entendem. E ela vai parar numa biblioteca. E a bibliotecária é a bibliotecária da escola que ela trabalhava, da faculdade que ela estudava, alguma coisa assim. Nisso, ela descobre que em cada livro dessa biblioteca mostra as realidades que ela viveria de acordo com as escolhas que ela fizesse durante a vida. E no decorrer ela percebe quanto a vida dela era do jeito que precisava ser, porque querendo ou não, as nossas escolhas formam o caráter que a gente tem. Exatamente o que eu falei no começo do vídeo. Esse livro aqui, ele é um elixir da vida, é um elixir pra gente querer viver, e eu li ele quando eu tinha uns 16 anos, 17 anos, é uma fase que eu acho que todo mundo tá meio ferrado da cabeça. Então, querendo ou não, me ajudou bastante. E o filme é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é praticamente a mesma história. Eu sei que esse filme muita gente não gosta, mas eu não entendo o ódio que o pessoal tem por esse filme, sabe? Ele é maravilhoso. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, protagonizado pela Michelle Yeoh. É um Michelle Yeoh, eu não sei como que fala o nome dela. Ela tá numa vida super infeliz, ela tá num casamento que tá caindo aos pedaços, o pai dela é insuportável que ela precisa cuidar, e pra completar, ela não consegue aceitar necessariamente que a filha dela seja lésbica. E daí lá ela tá indo lá ver as hipotecas dela e tals, e do nada o marido dela surta e vira outra pessoa e fala, segue essas regras. E é umas regras muito malucas, tipo, fecha o olho, troca os sapatos, olhe pro armário do zelador. E nisso ela descobre que ela precisa salvar todas as dimensões existentes nesse mundo. Como assim? Todas as nossas atitudes,
que são tomadas e não tomadas se tornam dimensões diferentes paralelas à nossa. Confuso, né? Ela tem que salvar todas as realidades agora, de uma pessoa que ninguém sabe ao certo quem é que quer destruir. Em todos os parâmetros, o filme é impecável e tem que ser abraçado por todo mundo, sabe? Eu acho que é um assunto muito legal para você conversar numa noite de domingo, por exemplo. Agora, só para finalizar essa parte, eu vim apresentar uma cota cult. Um filme e um livro que eu acho que não é para todo mundo, mas que é muito legal de ser mencionado para quem é perdido na vida. O livro é Água Viva, da Clarice Lispector, que a gente sabe que a Clarice escreve de um modo não linear, sem história, não apresenta nem nome de personagem, então realmente é um livro difícil, mas eu marquei muita coisa porque ele é perfeito para quem é perdido na vida. Eu acho que eu tenho até um vídeo sobre isso, e se quiserem faço um vídeo só sobre esse livro, porque eu acho que é necessário um vídeo só sobre ele, beleza? Mas fica aqui minha indicação. E o filme é Valor Sentimental. Olha, esqueci como que fala português, que horrível, né? Porque parecendo aquelas pessoas. Mas é um filme que está indicado ao Oscar, tá concorrendo com Agente Secreto, nossa cota brasileira que tá aí agora. Mas eu ainda tô torcendo pro Agente Secreto, mesmo achando Valor Sentimental melhor. Não me cancelem, eu tô torcendo porque eu sou patriota. Valor Sentimental conta a história de duas irmãs que não têm uma relação boa com o pai, porque o pai dela meio que abandonou a mãe pra viver o sonho de ser cineasta e diretor de cinema. Se tornou um diretor de cinema meio que famoso, sabe? E aí ele volta e quer gravar um filme sobre a filha. E quer muito que a filha protagonize, porque a filha é atriz. Só que ela fica... Não quero. Olha o que você fez, você destruiu minha vida, fugiu da minha vida, sumiu como se sem dar notícia. Não quero. E daí tudo bem, ele vai lá e contrata outra atriz pra fazer, que é a Elle Fanning. Elle Fanning. Acho que é assim que fala. Daí, no desmembrar do filme, a gente vê a relação deles mudando, entende coisas do passado, e quando você percebe, você está chorando porque ama a sua família. Não importa o erro da sua família, você vai amar esse filme e vai amar a sua família um pouco mais. E esse foi o vídeo, galera. No fim, é sobre isso. A vida é uma mistura de incertezas, responsabilidades, bons momentos... E tá tudo bem ficar perdido. Na verdade, aceitar isso é o primeiro passo para não se sentir perdido. Aprende com o que é bom, o que é ruim, continua seguindo, sabe? Continue a nadar, como diria a Dory. E é isso, galera. A vida não tem manual. Se tivesse, nem acho que seria tão legal assim. Lembrando que todos os livros que eu citei estão disponíveis para compra no meu link da Amazon na descrição desse vídeo. Tchau!